Pois bem, boa noite, bom começo de noite nesta tarde, nesta final de tarde, assim já anoitecendo, aqui na nossa grande Belém do Pará. A gente quer fazer a nossa live de hoje, que foi planejada no aspecto de que ela tenha dois sentidos. O sentido daqui, da internet, da web, e o sentido por escrito que eu já também distribuí. Tudo, mais ou menos isso que eu vou falar aqui, eu já escrevi na internet, já escrevi no WhatsApp. E eu até agradeço algumas pessoas que retornaram, falando que foi interessante a gente ter conhecido aquele meu pensamento. E esse meu pensamento hoje é que faz razões e consequências dessa minha propositura. Quero que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente entre todos nós, eu e você, todas as pessoas que agora estão a nos assistir, né? Muito obrigado a todos. Eu queria falar poucos nomes, porque não dá para falar todos, mas quero mandar um grande beijo para a Melissa, Marina, o Luca e o Valber, lá em São Paulo, que são pessoas do meu coração, minhas filhas, meu filho, meu neto, os meus genros também, o Fabinho, Fábio. Fabinho seria muito. O Fábio é forte, não é baixinho, nem é magro, assim, não que ser gordo ou magro seja algo desqualificante, coisa nenhuma, né? Tanto faz. Mas tanto o Fábio quanto o Bruninho, né, que é bem conhecido com esse nome, eu quero também dizer que é muita satisfação em cumprimentá-los. E pedir que você desculpe aí que a gente quer participar, quer transmitir, a quem interessar possa ouvir as minhas palavras, né? Eu me tornei um. Outro dia alguém me falou: ei, rapaz, tu é o que agora? Tu é padre, tu é pastor, tu é missionário. Olha, meu amigo, eu sou obreiro do Senhor, com muito orgulho. Quase tarde, né? Já com 60, que 60, vou fazer 68. Não tenho vergonha, não escondo idade. Para quê? O que me interessa é que eu estou bem de saúde, graças a Deus. Agradeço imensamente ao nosso eterno bom Deus. Que Deus sempre nos abençoe. E que a gente possa, nesta live, falada e escrita, digo escrita porque já publiquei no WhatsApp, e falada porque agora que você está me ouvindo, né? Eu quero muito agradecer e dizer que a cada momento que a gente se comunica, são partes importantes da nossa passagem aqui por este planeta, né? As coisas são tão rápidas e nós somos tão perenes, tão insignificantes perante o universo de coisas que existem, que é uma gotinha a mais no oceano, né? Mas dentro dessa significância, dentro dessa sintonia, a gente quer deixar essa mensagem, né? E o que é isso? São constatações de realidades que a gente, no nosso dia a dia, do nosso aprendizado, a gente vai tocando a vida. Hoje eu fiz algumas anotações aqui nos meus backlogs e quero compartilhar com você. Um fato real para mim, hoje, na minha vida, é fato indiscutível, incontestável. Muita gente também afirma isso e tal, mas cada um fala com uma convicção diferenciada. O que eu quero dizer, meus amigos, é que a palavra de Deus, o significado de Deus, de Jesus Cristo nas nossas vidas, tudo isso está consubstanciado dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdadeira e única palavra de Deus, né? Antigamente, quando a gente falava, olha, você lê muita Bíblia, você gosta, era visto assim como uma coisa assim meio cansativa, difícil de entender, mais ligada a pessoas
religiosas e tudo mais. Mas depois da minha pessoa ver esses aspectos e sentir, descobrir, começando a ler, começando a sentir a presença do Espírito Santo, que vai abrindo o teu coração, vai te transformando, vai te inundando de alegria e de satisfação, que é o meu caso. Eu não quero ganhar na loteria. Bom, é bom, mas o que eu quero é que Deus que Deus sempre mantenha o meu coração como hoje eu estou me sentindo, muito feliz. Tenho a minha família, que são o pessoal meu lá de São Paulo, o meu pessoal aqui de Belém, a minha esposa Ivani, a quem eu agradeço imensamente, que é uma das grandes razões de entusiasmo que a gente sente aqui, de satisfação nessa nossa alegria de viver. Né? Graças a Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer por tudo, pela saúde, pela disposição. É claro, a gente passa aí alguns momentos periódicos de gripe aqui, uma coisinha mais, a garganta ali, como ainda estou um pouco, mas tudo isso não é nada quando você compara com uma vida que está se consubstanciando cada dia mais para o lado divino, celestial, e com a glória de Deus eu quero cada dia mais assegurar as minhas convicções, né, de salvação eterna da minha alma, junto à fé que eu tenho no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Para a gente chegar onde a gente chega, né, alguns chegam cedo, a gente vê grandes exemplos. Eu vejo grandes exemplos aí, pastor Antônio Júnior, vários outros pastores, pastoras, gente jovem. Agora, por exemplo, a gente está hoje, nesse dia 22 de fevereiro, o mundo inteiro, mais ainda o mundo evangélico, e até parte de outras denominações não evangélicas, está acompanhando, né, o que tem acontecido lá nos Estados Unidos da América, uma coisa chamada avivamento. Avivamento da palavra de Deus. E é o mover de Deus se manifestando dentro da humanidade. Isso não é a primeira vez, mas não é muito frequente. Para mim, a meu ver, isso são parte dos sinais que estão acontecendo para que daqui a pouco tempo, né, Maranata, olha, venha, Senhor Jesus, isso vai acontecer. A volta de Jesus Cristo em glória triunfante. Certo momento alguém falou para mim, rapaz, tu acredita nisso? Eu não acredito, eu vivencio. Acreditar é simples, não é suficiente. Eu vivencio isso no meu coração. Todo dia eu imagino, né, como vai ser gloriosa, como vai ser glorioso este momento, né? A gente poder contemplar, feliz daquele que consegue alcançar essa misericórdia de Deus, consegue se esforçar, consegue eliminar essas nossas mazelas, esses nossos erros, esses nossos equívocos constantes que a carne nos puxa, né? A gente tem aquele conflito entre o prazer material, né? O glamour da vida material, puxando em conflito com a satisfação do objetivo para que nós existimos, que é para a glória de Deus, para o apogeu espiritual, para a gente alcançar o céu. Isso é uma palavra doce, é uma palavra linda, é difícil de descrever. A Bíblia menciona muitos hinos de louvores, que são orações também, muitos salmos descrevem o céu como algo maravilhoso, onde só tem alegria, prazer. Alegria aqui não é essa alegria carnal, é a alegria espiritual, né? É a alegria da satisfação do coração, né? É o Espírito Santo pairando sobre nossas pessoas, o nosso ser.
Isso começa por aqui. Apesar que a gente está em matéria, a gente está em carne e osso, apesar de tudo isso, é muito iniciante já a sensibilidade do que é ir para o céu. E ir para o céu não é religiosidade, não é ter uma denominação, eu sou da igreja tal, não é isso. Ir para o céu é ser membro da igreja que será composta das almas salvas. Essa é a igreja, não é a igreja material. É a igreja que é a junção das pessoas, independente de qual for a sua denominação. O que vai me salvar, vai lhe salvar, vai salvar todas as pessoas, é o que está a prevalecer na sua transformação interior de renovação e de arrependimento. O arrependimento é que é a chave inicial de tudo. Porque como nós nascemos, nós perecemos, a morte, ela é o salário do pecado. Ela é o preço, ela é a consequência dos erros do ser humano. Só que nós não estamos perdidos. Deus nos enviou a ser o único filho, né? Deus nos enviou o Filho único unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. E ele cumpriu integralmente. Jesus cumpriu 100% toda a sua função, né? Toda a sua missão de sofrimento, de alegria, dele ter consumido. Quando ele falou lá no finalzinho na cruz, Pai, tudo está consumado, pode ter sido uma alegria interior de realização e pode ter sido apenas uma manifestação de cumprimento de uma missão determinada pelo nosso Criador, né? Então ele veio, se encarnou entre os seres humanos, entre nós, e sentiu as nossas dores, as nossas fraquezas. Ele se despiu do seu poder divino para compreender e cada dia mais aperfeiçoar a sua misericórdia para conosco. Então, meus amigos, quase tarde eu descobri esta grande riqueza. Eu espero que você um dia, né, fiz algumas anotações aqui, mas não é nada de catequese, nada de... coisas naturais para mim não perder o raciocínio, né? Tem gente que consegue falar e fala muita coisa e não olha para nada. Eu, às vezes, consigo, mas nem sempre. Para a gente não se perder, a gente tem que ter uma sequência, né? E dentro dessa sequência a gente vai elaborando esses fatores que eu tô falando agora. E não podemos ser muito longo, tem que ser rápido. Já vou para 13 minutos falando nessa live. E eu quero dizer isso, pessoal. Muito estou feliz por me comunicar com você, pedir para você dar aquele like aí, né? Se você puder se inscrever, se não for inscrito, pode se inscrever no canal. Esse é o meu canal pessoal, né? Onde eu faço essas lives com pensamentos individualizados, é meu. Às vezes a pessoa pode falar, isso aí ficou louco, interna ele, põe no hospital. Eu quero ir para o hospital de Deus, o hospital celestial. Então, você agora que está a me assistir, saiba que você é, tanto quanto eu, passivo de erros e acertos. A gente quer acertar mais. E quando a gente vai buscando, vai se educando, a gente vai descobrindo coisas, a gente vai aprendendo cada vez mais, e o tempo vai te ensinando, e hoje quando a gente olha para trás, a gente não quer acreditar de muitas coisas que aconteceram com a gente. Tem hora que eu fico pensando, será que foi mesmo eu? Quantas vezes eu fiquei vulnerável à minha própria existência, fazendo coisa boba, bobagem, bebida, farras bobas, prazeres insignificantes, passageiros, levou aqui. Levou aquele momento gastar dinheiro desnecessário
que ao invés de gastar, se tivesse guardado, também teria um outro resultado, mas com certeza aquele momento também foi válido como experiência. Nada, a gente não tem que ficar tanto se lamentando. Aí, o que deve existir, sim, é um arrependimento interior dos erros, dos nossos pecados, em obras e ações, e até pensamentos. Não sou puritano, não quero aqui, eu não olho isso, não vejo aquilo. Não, a gente tem que ver, a gente tem que olhar, tem que observar tudo. E nunca nos entregar para essas fraquezas da vida, né? A gente se entregar para a depressão, se entregar para uma fraqueza material. Olha, hoje eu não estou bem e tal. Não se, desculpe, amigo. Não se entregue. Você, amigo, você, amiga, pessoa que muito tem consciência do que quer, nunca se entregue. Sempre busque ter o conhecimento de autossuficiência para você se autoabastecer das riquezas do divino e eterno Espírito Santo, que para isso, além de Jesus ter vindo, ter feito tudo isso, ele ainda deixou como prêmio complementar, como uma coisa assim, que é só mesmo um pai faz para o filho, e daí por diante, que é a presença do Espírito Santo aqui na nossa humanidade. É o Espírito Santo que nos guia, é ele que abre a nossa mente, é ele que transforma os pontos de vistas, amolece os corações e às vezes endurece, não ele como o Espírito Santo, que ele não vai fazer coisas contraditórias à própria existência, mas ele presencia e dá e estimula dentro do nosso ser a condição de recuperação. E a gente só se recupera quando a gente abraça, quando a gente encontra essas verdades. Quais são essas verdades? Essas verdades são os escritos sagrados, constantes na Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia, todos sabem, ela é única, ela existe em qualquer tipo de religião cristã, né? É composta por todos os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, e quando a gente soma esses livros todos, dá 73 livros, tem uma parte aí que é considerada aceita por um segmento ou outro, e daí por diante. Isso são particularidades doutrinárias, mas não esvazia a riqueza que é a palavra, apenas pode ter alguma interpretação que não corresponde à visão daqueles apóstolos, daquelas pessoas que vivenciaram, foram contemporâneos de Jesus Cristo, os 12 apóstolos, né? E daí por diante. Todos eles, todos os apóstolos de Jesus, cada um teve o seu martírio, a sua glória, a sua exuberância de transmissão, de informação, de missões. É claro, menos o Judas Iscariotes, que é o que foi, mas foi substituído pelo outro apóstolo chamado Matias, né? Matias é quem substituiu o Judas Iscariotes. A gente teve um outro Judas que também fazia parte dos apóstolos, que foi um Judas evangelista, né? Um Judas que também escreveu, mostrou, ajudou, participou da obra redentora da Boa Nova de Jesus, né? Minha gente, não me basta, na minha visão, não me basta apenas se convencer dessas realidades ou desses fatos que acontecem na vida material e espiritual que somos expostos, e nessas passagens, nesses estudos de subdivisão de Novo e Velho Testamento, a gente encontra os livros, né? A gente encontra os livros, vou citar aqui alguns do Velho Testamento, o livro de Gênesis, o livro de Daniel, o livro de
né? O livro de Atos dos Apóstolos, não, esse já é Novo Testamento. Eu estou falando do Velho, mais um outro, Ezequiel, né? O livro de Isaías, todos esses profetas, a época desses profetas. Aí a gente passa para o Novo, a gente vai ter lá os evangelistas, Mateus, Lucas, Tiago, Pedro. A história de Pedro é uma história muito fantástica, porque o Pedro, ele representou, ele teve duas fases. A primeira fase inicial, ele foi um pouco vacilante, se tornou assim um pouco quase que fanático, disse que ia defender Jesus até a última gota de sangue, e negou a Cristo 3 vezes, mas depois ele teve, no crepúsculo da sua missão apostólica, ele teve uma glória total, que é quando ele cumpriu a determinação que Jesus definiu sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, né? E a igreja que se refere aqui não é essa igreja que hoje tem grandes líderes da igreja universalmente conhecida, Igreja Católica Apostólica Romana, não é esta igreja. O Pedro, que é considerado dentro dessa igreja como o primeiro Papa, não foi, até porque nessa época não existia este segmento, né? O catolicismo surgiu já depois de Constantino, 300 anos mais tarde. Então, o que existia então é a igreja primitiva, a igreja do caminho, também conhecida, né? Porque o caminho é Cristo. E a gente escuta diariamente várias pessoas falar para buscar a Deus, vários caminhos nos apresentam opções. Não, só tem um caminho, que é Jesus Cristo. E é pela nossa fé, pela nossa convicção, pelo nosso entendimento do que significa isso, que nós somos salvos. Mas o que é salvo? Salvo de quê? Isso é que aí é que está o segredo da coisa. Nós somos salvos porque nós somos separados. E o que é separar? É distinguir as pessoas que estão do lado positivo, do lado que vai junto a Deus, e quem está do outro lado, que é o lado errado. Os adeptos daquele homem, que não é homem, é um espírito caído, chamado Satanás, que também tem poder. Apenas o poder dele é limitado. O poder de Satanás está sob o jugo do eterno poder de Deus. Só que pela sua grandeza infinita, Deus ele vai eliminando os fatores que são contra ele, não por exercer seu poder de Deus, porque senão ele daria só um sopro, acabou. Ele vai por um lado que é o lado que é a sua grande capacidade de misericórdia, né? Então, ele perdoa tudo, só tem uma coisa que não é perdoável, que é a blasfêmia. E essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é contra a Santíssima Trindade, é uma coisa que é simples e ao mesmo tempo complexa. Mas, no fundo, quem pratica a blasfêmia, esse não tem perdão, porque vai ter o destino do diabo, de Satanás, né? Que é o fogo ardente de enxofre, ficar eternamente no sofrimento. Isso são realidades que a gente só conhece quando a gente começa a meditar na palavra, né? Tem um salmo aí que diz que bem-aventurado é aquela pessoa que medita na palavra de Deus, na palavra do Senhor, de dia e de noite. É claro que é uma metáfora, não é para a pessoa ficar de dia ininterruptamente, não, é para a pessoa frequentemente refletir como é que ele está, o que ele tem feito, qual é a importância de participação dessa nossa vida, como é que está o nosso sentimento interior de humanidade, de fraternidade, de ajudar as pessoas que precisam e merecem sempre, porque tem gente também que quanto mais pior está, mais ele parece que gosta de ficar.
né? E daí para frente, né? Minha gente, eu acho que a minha consciência, ela conspira contra o meu eu. Que é essa conspiração? Ela me provoca, ela me acusa sobre a utilização da minha inteligência. Porque olha que dádiva grande. A gente quer agradecer, quando a gente agradece a nossa família. Eu agradeci há pouco às minhas filhas lá em São Paulo, a minha esposa, Ivani, que eu amo muito do meu coração e ela me ama também, e que a gente está aqui para nos amarmos sobre vários aspectos familiares, aspectos amistosos. Como é bom a gente se encontrar, tomar aquele café, comer aquele bolo, né? A gente que já está meio gordinho assim, com a papadinha, como diz o Luca, cadê o gogozinho? E daí por diante, então, minha gente, nós temos um significado. Nós não estamos aqui por acaso, isso não é brincadeira de vamos fazendo de conta, né? Tem muita gente, é triste quando a gente vê as pessoas falar, morreu, apagou, acabou. Ah, se fosse assim, não era para ter organização, ficava todo mundo na bruta aí, na ignorância, no exagero e tudo mais. Então, quando eu digo que a minha consciência conspira dentro do meu pensamento, ela me provoca, ela me joga como ponto de observação as minhas atitudes, as minhas considerações e tudo mais. Então, eu fiz aqui algumas anotações que quer dizer o seguinte: como Jesus é a luz das nossas vidas. Perdão, minha gente, não tive como segurar, viu? Eu estou recém-saído dessa gripe, né? Vocês podem notar aí pela minha voz, não tive como segurar, desculpe. Né? Um espio não tem como, faz parte do ser humano aqui, nessa nossa matéria. Então, como Jesus é a luz das nossas vidas, todas as coisas foram feitas para que, por intermédio dele, tudo se consubstancie em realizações de felicidade, né? Nele está toda a nossa razão de existir, né? Nele está todos os motivos que nós temos para continuar a persistir nestas caminhadas, né? Então, quando a gente para pensar, meu Deus, a morte vai chegar. A gente vê os exemplos do dia a dia, pessoas com 100 anos, 105, tem pessoas que vão até mais de 110 anos. E depois a gente vê o passado, a Bíblia diz que as pessoas viveram, tinha gente que vivia mais de 200 anos. Eu, particularmente, eu acho que em função daquela época, eu não vou dizer que não aconteceu, mas era muito difícil a pessoa passar de 115, 120 anos. Mas a dimensão do tempo daquela época para cá, os anos não foram anos como os nossos são hoje, de 12 meses e tal. Já foi um pouco mais diferenciado, então talvez esses anos fossem mais curtos. Não que eu queira me contradizer, que o que a Bíblia diz é absolutamente verdadeiro sobre muitos aspectos, né? Mas esse direcionamento sensorial dessas convicções, elas encontram fortaleza nesses evangelhos manifestados neste livro, né? Hoje eu vi uma discussão, estava vendo na internet, uma discussão de dois teólogos, o padre Paulo Ricardo e o pastor doutor, que eu gosto muito, o Rodrigo Silva, querendo mostrar quais são os fundamentos, né, daquele segmento religioso, e o outro querendo evidenciar fatores, inclusive científicos, históricos, que provam sobre a importância deste maravilhoso livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E dentro disso, a gente começa a visualizar o que no passado
iniciou, principalmente após os anos 60, depois da vinda de Jesus, iniciou a famosa igreja, que nem é famosa, é verdadeira, gigantesca igreja primitiva, que é a que deve prevalecer em todos os tempos. Aqui a gente encontra, na nossa atual circunstância de existência, nós encontramos anglicanos, batistas, adventistas, católicos, outras pessoas aglomeradas de congregações que se dizem cristãs, se contemplam cristãs. Isso é muito importante. Mas, minha gente, eu quero não me aprofundar muito para não ficar cansativo. Quero dizer a todos vocês que uma coisa é a gente acreditar, aceitar, vivenciar, e outra coisa é a gente crer com convicção da gente se tornar nova criatura, né? É vivenciar, não se limitar a friamente ler por ler um decoreba de um livro. Não é isso, não. A Bíblia é, acima de tudo, um manancial infinito de riquezas que a gente passa a ter conhecimento somente quando a gente começa a criar aquele gosto, aquele prazer, aquela alegria de ler a Bíblia. Amigo, quando você começar a ler e o Espírito Santo agir dentro do seu ser, você começa a sentir uma diferença profunda entre ler a Bíblia ou ler qualquer outro instrumento de comunicação por escrito, né? A Bíblia é a palavra viva de Deus, falando para os nossos corações, né? Então, a gente vai presenciando nessas passagens algumas coisas que a gente anotou assim, tipo, que é para a gente ter fé, que o Senhor irá sempre à nossa frente, né? Ele estará conosco e não deixará e não nos abandonará, né? Não, a Bíblia diz, através do livro de Deuteronômio, lá no capítulo 31, versículo 8, que tudo isso eu anotei, eu não tenho assim aquela ideia de decorar tudo, ser perfeito. Não, está lá no capítulo tal. É bonito quem consegue. Se eu não anotar, eu não vou lembrar, é claro. Mas em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, está escrito assim: você não está sozinho. Deus nunca vai lhe abandonar, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Depois a gente vai encontrar lá no Novo... Isso aí é no Velho Testamento. Depois a gente vai passar para o Novo Testamento, a gente vai encontrar outra coisa muito linda, aonde no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4 também, Jesus falando: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, né? Então, tudo tem um sentido, né? Por exemplo, fortalecer a fé está também evidenciado nesta passagem, onde você que é filho de Deus, né? De Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, tudo que venceu, tudo que Deus proporcionou a Jesus, que venceu a morte. Deus é maior que suas dificuldades e vai lhe ajudar a superar todas as dificuldades. Basta que você tenha fé, basta que você procure, mas não é uma coisa assim que tem que ser, Deus dará, a vida me leva, não é nada disso. É você ter o domínio, né? Deixar Jesus entrar na sua vida, o Espírito Santo agir dentro de você. E deixar é abraçar, né? Porque Deus é fiel, né? Tem aquela mensagem: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Essa é a pergunta que tem
e está lá no livro de Números do Velho Testamento, no livro chamado Números, capítulo 23, versículo 19. Né? Então, essa fé nos fortalece através da fidelidade, porque Deus promete lhe ajudar e Ele não mente, Sua palavra não falha, Ele se cumprirá em nossas vidas, através dessas atividades constantes de toda a nossa história, né? Então, o que nós devemos fazer muito? Nós devemos, eu quero aqui já me conduzir para a conclusão, nós devemos orar. A nossa maior força do nosso espírito é orar. E orar não é fazer uma coisa assim, uma prática automática, sem sentido, que isso uma máquina faz, isso um gravador, isso uma... Orar é você parar, refletir, se trancar no seu quarto quando você estiver sozinho, com a sua consciência, quando você for dormir, pôr a cabeça no travesseiro, colocar assim, falar agora. Ali você está orando também, né? E orar também é em conjunto, quando a gente se dá as mãos uns com os outros, amados irmãos, vamos orar, criar essa grande corrente de força solidária, buscando a Deus, a Jesus, e pedindo em oração, conforme está escrito também na Bíblia, no livro de Judas, o Judas evangelista, né? Lá no capítulo 1, versículo 20, também ele diz que é orando que a gente edifica a nossa fé, né? E se a gente precisa cada vez mais de força e oração, isso aproxima sempre Deus, nós nos aproximamos de Deus através dessas orações. Então, está lá sempre os estímulos. Tem, quando a gente consegue, eu, você, qualquer pessoa, em tudo que a gente em tudo que somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos muitas vezes perplexos, porém não desanimados. Nós somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos, né? Então, é uma mensagem assim que está lá evidenciado no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, né? Então, também fortalece a fé nesse livro de Coríntios, que diz que não seremos nunca destruídos. E daí por diante. Jesus é a sua força. Nós, nesses nossos momentos de maior fraqueza e poder de Deus, nós temos sustentação divina. Então, por que a gente não abraça? Por que a gente não toma posse dessa bênção, dessa alegria, né? Dessa segurança? Também Tiago, no capítulo 1, Tiago lá no Novo Testamento, né? Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, ele diz: siga firme na sua fé em Jesus. Não são as provações que devem te impedir de prosseguir. Na verdade, as provações cumprem um papel muito importante para a nossa fé, que é a fé de desenvolver e perseverar para que possamos seguir nos momentos mais difíceis. Segure firme e siga forte em Jesus Cristo. Não abandone sua fé. Então, depois você chega no livro de Efésios, né? Que Efésios é um manifesto de Paulo, quando ele mandou os comunicados, a carta a Efésios. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, está assim: você sabia que já possui todas as bênçãos que Deus poderia te dar? É mais ou menos assim, ele lhe indaga. Pois é o Senhor, Deus soberano, Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já abençoou. Então isso quer dizer que ser seguidor de Cristo
te aproxima a todas as bênçãos que existem. É claro que isso não significa que a vida será totalmente fácil. Ah, tudo é uma beleza, tudo cai do céu. Não é assim. Não significa que a vida será fácil, que terá muito dinheiro e muitas farturas, mas também existem doenças. A doença em algum momento te atingirá, mas quem está em Cristo está com a eternidade garantida e com a vitória assegurada de que a gente passa por tudo isso e não nada isso vai te derrubar, vai te enfraquecer, né? Que a gente já possui o melhor, porque o melhor está em Jesus. Jesus é a luz das nossas vidas, né? Isso já diz João, capítulo 1, versículo 3 e 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Senhor Jesus, do Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus eterno, que também é Jesus, né? Só que Jesus aqui na posição de homem, ele manifestou, ele inspirou os apóstolos, as pessoas a falarem sobre isso, né? Então, ele diz assim, sem ele, sem Deus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Nele está a vida. E esteve em todos os momentos e está presente agora e eternamente nos homens existentes, criados por Deus. Nós somos criaturas. Ele é o nosso Criador. A criatura jamais pode se opor ao seu Criador. E foi nisso que o homem caiu na tentação, que foi oriunda lá daquele invejoso Lúcifer, que um dia lá, com todo o seu prestígio, que ele era um anjo de prestígio nas hastes celestiais, ele se achou, eu vou passar Deus, botar ele para trás, eu é que vou assumir o trono. Olha como são as coisas, né? E daí por diante. Então, isso, para finalizar, está escrito no livro de 1 João, capítulo também, 1, versos 3 e 5, versículo 3 e 5, que todas as coisas foram feitas por intermédio deste Senhor, eterno todo-poderoso, Deus. Nada do que existe teria sido feito. Por isso que eu estou repetindo, né? Nele estava a vida e está esta eterna verdade, esteve, estava e está e sempre estará esta verdade eterna para a humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão nunca. Amigos, que todos vocês fiquem na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Graças a Deus. Amém.